Olá, Mostra Grátis começando aqui na programação da Unicruz TV. No dia 18 de novembro, a Universidade de Cruz Alta, através do mestrado profissional em desenvolvimento rural, vai debater a temática da aposentadoria rural através de uma conferência. E para nos trazer mais informações de como vai ser esse evento aqui na universidade, está aqui comigo o professor Domingos Benedetti Rodrigues, ele que é coordenador deste evento. Professor Domingos, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao programa Mostra Grátis. Muito bem, muito obrigado pelo convite, para a gente dialogar um pouco nesse programa a respeito, de questões vinculadas ao meio rural, e dialogar, assim, principalmente a respeito de um evento que a gente tem para comunicar a população em geral. Bom, professor, então a primeira coisa, para a gente começar a falar, por que um evento específico para falar sobre a aposentadoria rural? Pois é, o mestrado em desenvolvimento rural da Unicruz, então ele está programando para o dia 18 de novembro, às 14 horas da tarde, aqui no salão de eventos, no salão nobre da universidade, onde a gente estará reunido, com agricultores, com professores, com acadêmicos, dos cursos da universidade, e também uma representação muito importante de entidades ligadas ao meio rural, como, por exemplo, sindicatos, Emater, cooperativas, associação de produtores e o produtor propriamente dito, para nesse dia a gente discutir algumas questões a respeito da proposta de mudança, de alteração da aposentadoria do trabalhador rural, do proprietário rural, que está sendo anunciado pelo governo federal. Hoje esse tema acaba gerando muitas dúvidas pelo próprio agricultor? Na verdade, o projeto de alteração da Constituição Federal no tocante à aposentadoria do proprietário rural ainda não foi devidamente divulgado pelo governo federal. Então, existem indícios que a imprensa divulga, um político aqui, outro acolá, menciona o fato, mas nós não conhecemos ainda a proposta do governo federal no tocante às mudanças que ele está anunciando para a aposentadoria do homem rural. Então, a gente não tem este conhecimento ainda. Fica aquela incerteza também, aquela incerteza, isso é uma preocupação, porque todo trabalhador, todo proprietário rural, seja ele micro, pequeno, médio, enfim, ele tem expectativa, por exemplo, de uma aposentadoria, Claro. Por uma série de fatores, em função de idade, e também em função de que é um trabalhador que começa a trabalhar muito cedo na propriedade, A gente conhece muito bem essa realidade. Claro. E sabe que os proprietários começam a sua vida de trabalho muito cedo. Isso não significa que eles começam a trabalhar com 18 anos, com 19 e 20 anos. Não significa. Isso já há muito tempo eles estão na labuta. Então, todo o proprietário ele tem uma expectativa muito grande com relação ao tempo de contribuição e também a sua idade quanto à aposentadoria, que é um direito. Claro, exato. Um direito como qualquer constitucional, como qualquer outro direito. Professor, hoje a gente vê, até dados que eu acabei pesquisando antes de a gente vir fazer essa entrevista, que 30% dos mais de 300 mil beneficiários pela aposentadoria rural acabam tendo que entrar na justiça para poder, digamos, justificar que ele é um trabalhador rural. Por que isso ainda acaba acontecendo?
Esse problema aí, ele era muito mais comum em alguns anos passados. Eu diria que hoje está muito mais tranquilo, apesar de ainda existir essa demanda, né? Mas a gente verifica, assim, principalmente as entidades sindicais, na qual o proprietário está vinculado, eles têm feito, assim, um trabalho de orientação e informação, assim, bastante eficiente nesses últimos tempos. Mas tem muito agricultor ainda que não consegue provar, né? Que a esposa não consegue provar, o proprietário não consegue provar, por exemplo, tempo de serviço na atividade. Né? Porque lá um belo momento, por exemplo, não havia uma informação que o grupo familiar, ele deveria estar declarado. Né? Ele deveria estar declarado, porque naquele momento que o agricultor ele vende o seu produto, comercializa o seu produto, que ele vai destacar a nota de venda do produto, então nesse bloco de notas tem que estar previsto os componentes do grupo familiar, porque aí começa a constituir a poupança para a aposentadoria e também a contagem de tempo para os membros que compõem o grupo familiar. Por exemplo, o proprietário, né, o seu cônjuge, né, filhos, enfim. Isso muita gente esqueceu, muita gente não fez. Então, eles estão tendo dificuldade de comprovar de forma documental, por exemplo, que tiveram X anos de atividade na propriedade. Então, esse é um problema que ainda existe. Mas posso te dizer assim que até alguns anos atrás era muito pior a situação. Vem melhorando, então. Vem melhorando. Os sindicatos estão orientando, né, enfim, para que se tome providências com tempo. Não deixe para verificar essa documentação na hora da aposentadoria. Né? E quais seriam essas mudanças que o governo quer propor, então, na aposentadoria, professor? Pois é. Essa aí é, como eu abordei anteriormente, né, é uma preocupação, né? A gente não conhece ainda o projeto. Está por ser anunciado, né? A imprensa ela vem veiculando que até o final do ano ele será anunciado. Então a gente não tem ainda um conhecimento, mas uma coisa que está sendo anunciado e que provavelmente vai integrar o projeto do governo é a mudança com relação à idade. Com relação à idade para a aposentadoria. Então, a gente sabe que, atualmente, a Constituição de 1988, ela tem previsto para o trabalhador familiar, né, trabalhador da propriedade familiar, o proprietário familiar, ele tem direito a uma aposentadoria aos 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. Então, veja bem que me parece assim que um dos elementos que vai integrar a proposta é aumentar esse tempo de idade. Então, o homem possivelmente se aposentará, se aprovado o projeto, com mais de 60 anos. Me parece que a proposta seria chegar aos 65 anos e a mulher de 55 chegar aos 60 anos. Né? Então, isso provavelmente vai integrar o projeto. Né? Então, é uma questão que ainda está na expectativa, né? E além de outras mudanças que provavelmente serão propostas. Agora, uma coisa importante, assim, se tenha conhecimento, de que o projeto de lei, o projeto de emenda constitucional, porque essa mudança ela tem que ser uma mudança por emenda constitucional, ou seja, tem que aparecer na Constituição. Não pode ser numa lei infraconstitucional, uma lei abaixo da Constituição. Então, para aprovar essas mudanças na Constituição, é um caminho bastante tortuoso para o governo. Né? Longo também, né? Longo, né? Então, esse projeto de emenda constitucional, ele precisa ser votado e aprovado em dois momentos na Câmara Federal
que se denomina primeiro e segundo turno de votações, e posteriormente, se for aprovado na Câmara, então ele passa ao Senado. E o Senado, novamente, então, ele tem a obrigação de colocar em votação em 2 momentos, primeiro e segundo turno. Então, sendo aprovado em primeiro e segundo turno no Senado, então vai se constituir numa emenda constitucional. Sim. Então, vai ser uma nova norma que vai integrar a Constituição. Aí ela é que vai determinar as mudanças. Claro. Então, ele é um procedimento, assim, bem complexo, e eu diria assim, nada fácil para o governo que pretende alterar essas modificações. E não vai ser da noite para o dia também, né? E não vai ser de uma hora para outra, Sim. né? Porque a gente verifica uma questão importante, né? Os interessados diretamente, eles já estão se mobilizando. Sim. Eles já estão se mobilizando no sentido de proteger o seu direito constitucional garantido, né? Sim. Que está garantido desde a Constituição de 1988. Então, veja bem, é uma questão importante, né? Por que o agricultor ele vai lutar em defesa do seu direito? Porque até 1988, veja bem, nós temos trabalhadores rurais, micro e pequenos proprietários familiares desde o período do Império, desde o período colonial brasileiro. Sim, sim. Durante todo o período do Império e durante toda a República. Qual é o momento que o agricultor conseguiu conquistar uma aposentadoria? Foi com a Constituição de 1988. Né? Até 1988, que digamos assim, num lapso de tempo, é ontem, né? Sim, sim. É ontem, né? A mulher, a esposa do proprietário, não tinha direito à aposentadoria. E que trabalha, às vezes, tanto quanto e o agricultor. Que trabalha, sempre trabalhou, trabalha diariamente, de igual para igual, Exato. com relação ao seu esposo. E o homem tinha o direito a aposentar-se com meio salário mínimo. Então, veja que a luta travada por essa classe, principalmente nos anos 80, para que se colocasse o direito à aposentadoria para o homem e para a mulher na Constituição, isso foi uma luta assim, bastante significativa nesse período. Claro. E agora a classe está vendo essa luta, por exemplo, descer água abaixo, como eles falam. Claro. Né? Descer água abaixo significa perder esse direito constitucional previsto. Né? Professor, outra questão, caso seja aprovado dessa perspectiva de que possa aumentar a idade para se aposentar, o que isso pode impactar, por exemplo, em municípios que têm como sua base os agricultores rurais? Principalmente a gente vê muito isso aqui na nossa região. Exatamente. Isso é uma questão importante, que deve ser discutido, deve ser debatido, e me parece que os poderes públicos municipais, eles também estão convidados a ingressar nesse debate e nessa discussão. Por quê? Se nós tomarmos assim como base municípios novos do interior do Rio Grande do Sul, e principalmente na nossa região, né, municípios aí recém-emancipados, com 20, 25, 30 anos de emancipação, que são municípios novos, eles têm uma base de arrecadação, eles têm um PIB à base da agricultura do meio rural, Sim. do setor primário da economia. Né? E aí o que nós verificamos? A gente tem informação de municípios pequenos dessa natureza que em torno de 33% da arrecadação do município advém das aposentadorias do meio rural. Olha só. Então, veja bem, por exemplo, vamos supor que o governo consiga aprovar um aumento de 5 anos para o homem
ir a 65 anos e a mulher ir para 60 anos para a aposentadoria, isso vai ter um impacto significativo para os municípios. Vai haver uma lacuna, um lapso de 5 anos que não vai haver novas aposentadorias. Então, isso significa que vai impactar financeiramente, de uma forma muito significativa, as contas dos municípios. Então, esse período de 5 anos será aumentado, vai haver um vácuo, né? Um vácuo com relação à injeção de novas aposentadorias no mercado, no comércio, o valor de novas aposentadorias. Então, me parece que essa é uma questão assim que deve ser muito bem discutida, né? Discutida pela sociedade, né? Não só pelo agricultor, né? Mas os poderes constituídos, né? As organizações, entidades ligadas ao meio rural. E a universidade aqui, pelo curso de mestrado, está fazendo também a sua parte, né? No sentido que esse assunto seja amplamente discutido. É até isso mesmo que eu ia comentar agora com o senhor. A gente está discutindo um pouco aqui, um pouquinho, né, do que esse assunto acaba abrangindo, mas é com esse intuito que vocês querem realizar essa conferência aqui na universidade. Exatamente. Então, voltando ao evento? Ao evento, né? Então, dia 18 de novembro, às 14 horas da tarde, nós temos uma conferência aqui na universidade, né? A respeito desse assunto. Então, a gente quer também, né? Abrir um debate, né? Um debate com a sociedade, com os acadêmicos, né? Sobre essa questão que vai ser um problema, na verdade, de todos, né? Nós não podemos dizer que é um problema só do agricultor. Ele é um problema da sociedade como um todo. Então, a gente convida, né? Convida os agricultores, convida os sindicatos ligados ao meio rural, né? O sindicato dos trabalhadores, outros sindicatos, né? Para que venham aqui debater o assunto. Né? Então, nós temos aí uma parceria com a FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, na qual a conferência, então, sobre o assunto vai ser desenvolvido por uma representante da FETAG Rio Grande do Sul. Então, essa representante, ela integra a Secretaria Estadual da FETAG, né? E ela vai trazer, assim, para nós todas as informações a respeito e questões, assim, até mais pontuais, né? Para se discutir o assunto. Né? Quem quiser participar, o senhor falou, está aberto para toda a comunidade que tiver interesse em se informar mais sobre esse assunto, os próprios agricultores, mas quem quer participar precisa pagar alguma taxa, fazer alguma inscrição? Não. Na verdade, o evento ele é aberto, não vai ser feita inscrição, a não ser uma lista de presença no momento, né? E não existe pagamento nenhum de taxa. O evento ele é aberto, gratuito, né? Gratuito para quem quer participar. E à noite, então, a gente convida todos os acadêmicos da universidade, porque a conferência ela vai se estender à noite também. Começa de tarde, mais direcionada aos agricultores e os profissionais. Profissionais, e entidades. E à noite continua, então? À noite, então, nós teremos aqui no Salão Nobre, novamente, com a mesma conferencista da FETAG, né? Então, a mesma conversa voltada aos acadêmicos, né, da universidade. Então, a gente convida, né, os acadêmicos do direito, né, da agronomia, da veterinária, enfim, administração, todos os cursos que se sentirem chamados, né, liberar os acadêmicos, né, para vir discutir esse assunto. Porque também, de uma forma ou outra, todos têm relações com o meio rural, seja de uma forma ou outra, né? Então, o convite à noite fica mais a nível acadêmico, né? Perfeito. Professor Domingos, eu queria agradecer demais sua participação aqui no Amostra Grátis. Nosso tempo já está finalizando, mas quem quiser saber mais do assunto já está convidado aí para a conferência que acontece dia 18.
Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Amostra Grátis. Muito obrigado pela oportunidade, né? E mais uma vez a gente reforça, então, a sociedade, né, em geral, as organizações, sindicatos, né, para vir participar desse debate. E agradecer mais uma vez essa parceria, né, realizada entre o mestrado em Desenvolvimento Rural da Unicruz e a FETAG e RS, para discutir esse assunto. Tá certo, então. Muito obrigada. Também. Bom, pessoal, espero que vocês aí de casa tenham gostado do assunto de hoje aqui do Amostra Grátis, que veio falar um pouquinho sobre a conferência que vai falar sobre a aposentadoria rural e acontece dia 18 de novembro aqui no campus da universidade. O Amostra de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto aqui da Unicruz. Tchau, tchau!